Sexta-feira, 22ª semana do Tempo Comum. Eu sou o Padre Pedro Paulo e iniciamos neste instante mais um programa, a Bíblia no Mundo de Hoje. Bem, sextas-feiras e nosso panorama, o balcão dos meus ouvintes é o próximo domingo. Sim, o início de mais uma semana sob a égide do Cristo ressuscitado. Esses dias eu estava pensando algo muito óbvio. Nós dizemos segunda-feira pensando como se fosse o primeiro dia da semana. Mas devia então se chamar primeira-feira ou féria, mas é a segunda, porque a primeira é o domingo. Os ingleses ateus inventaram o weekend e nós temos esse hábito entre católicos dizer bom fim de semana. Bom fim de semana é o sábado, talvez a sexta. No Rio de Janeiro a sexta já é fim de semana. Mas domingo não é fim de semana, é o início dela. Porque após o domingo vem a segunda, a terça, a quarta. Não tem sentido considerar o domingo fim de semana. Desejamos-nos um bom domingo, isto é, um bom início de semana. Deixem para o sábado o fim de semana. Bem, nesse sentido, nós estamos indo dirigimos-nos na direção do 23º domingo do Tempo Comum, continuada escuta 2 do Evangelho de São Lucas. Nós estamos ainda no capítulo 14, entre os versículos 25 e 33. Naquele tempo, seguia Jesus uma grande multidão. Jesus voltou-se e disse-lhes: Se alguém quer seguir-me, se alguém quer seguir, sem me preferir ao pai, à mãe, à esposa, aos filhos, aos irmãos e até à própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não toma sua cruz para me seguir, não pode ser meu discípulo. Quem dentre vós que desejando construir uma torre, não se senta primeiro a calcular a despesa para ver se tem como que terminá-la? Não suceda que depois de assentar os alicerces, se mostre incapaz de a concluir, e todos os que olharem comecem a troçar, dizendo: Este homem começou a edificar, mas não foi capaz de concluir. E qual é o rei que parte para a guerra contra outro rei e não se senta primeiro a considerar se é capaz de se opor com 10.000 homens, aquele que vem contra ele com 20.000? Aliás, enquanto o outro está longe, manda-lhe uma delegação a pedir as condições de paz. Assim, a quem de entre vós não renunciar a todos os seus bens, não pode ser meu discípulo. Bem, mais um evangelho exigente. No domingo passado, nós fomos prazerosamente invadidos pela memória retroativa da Assunção da Virgem. Por isso não ouvimos um evangelho em que Jesus falava de porta estreita. O de hoje continua nesta linha. Poucos se salvam porque a porta é estreita. Hoje, Jesus está instruindo uma multidão que o segue. Este verbo neste evangelho é muito intenso. Seguir, em grego, akolutheo, seguir, ir atrás. Ir atrás de Jesus. Trata-se de uma grande multidão. Jesus devia fazer como os influencers modernos, ficar feliz, 1 milhão de pessoas me seguem, 200.000, só bater palma, porque é uma multidão que me segue. Parece que Jesus não tem esse critério, não tem e não expressa essa percepção. Não que ele esteja triste, pelo contrário, ele vai demonstrar em relação à multidão sentimentos tão profundos, sobretudo compaixão. Mas isso não quer dizer que todos os que estão na multidão serão seus discípulos. Não. Por isso ele expõe para a multidão as condições para não ser somente uma multidão atrás de milagres,
mais discípulos. É claro que esta palavra dirigida à multidão é sentida pelos seus 12 apóstolos, que são os seus primeiríssimos e essenciais discípulos. Trata-se de uma aula que ricocheteia nos apóstolos. Ouçam bem o que digo à multidão, digo-vos. Bem, primeiramente ele diz, coloca uma condicional, trata-se de preferência. Seguir-me, sem preferir-me a tudo que é de mais valioso na sua vida, impedirá que sejas meu discípulo. E Jesus cita os objetos mais amorosos que um ser humano pode ter: sua família, seus irmãos e até a própria vida. Vejam a radiografia do discipulado. Por isso mesmo, de quando em quando, a multidão segue Jesus, como dizia o cantor popular, segue Jesus que vai caminhando, atenta sempre aos milagres, às bênçãos, às hipóteses de conforto, de saúde excelente. Onde Jesus passa, ele semeia fartura, consolação, mas segui-lo não é possível pelo caminho mecânico de quem tem Jesus paralelo a todas as suas preferências e alegrias. Seguir Jesus inicia-se com uma decisão: tê-lo como antecedente de todas as outras escolhas. Ou, em outras palavras, Jesus na hierarquia das minhas escolhas é o primado. Os cariocas, usando o inglês, dizem: Jesus é top. Jesus está no topo das minhas decisões e das minhas escolhas, ou não sou seu discípulo, diz Jesus. Se eu gosto de Jesus, mas ele não ocupa uma importância que lhe é própria. Se um outro homem nos dissesse isso, como às vezes as mães dizem para os filhos, as esposas para os maridos, etc., etc., ou para os filhos, nós sabemos que há um engano. Nenhum ser humano pode ser prioritário à minha própria vida. Quando isso acontece, nós temos os desastres, as paixões desordenadas, que em geral terminam em tragédia, crime e desgosto. As pessoas que choram pela vida dizendo: me entreguei ao fulano, ao trabalho, às causas e fui desiludido. É verdade. No cume da minha existência, só existe alguém digno de tal nota: é Cristo. E nós sabemos que Jesus não exclui os outros amores, mas os direciona, os estrutura, porque na verdade a Cristo, na minha vida, se aplica o mandamento de Deus, do Decálogo: ame a Deus sobre todas as coisas. Ame a Deus com toda a tua inteligência, com todas as tuas forças, com todo o teu coração, com toda a tua alma. E unicamente Deus. Amar a Cristo é condição para ser discípulo. Nós sabemos que isso era já uma advertência a Judas, que considerou suas ideias, sua visão do messianismo, sua perspectiva política maior do que Cristo. Se arrependeu amargamente e de modo errado, enforcando-se. Ninguém, o próprio São Pedro, discípulo primeiro, apóstolo, príncipe dos apóstolos, não queria ouvir falar de cruz para o seu Messias, para o seu amigo, naturalmente. Mas com isso Jesus lhe adverte: pensas como os homens e não como Deus. Para pensar como Deus, é preciso ter Cristo no ponto mais alto de todos os nossos afetos. E é impressionante, temos que pensar na firmeza desta palavra. Não só outros têm precedência sobre Cristo, e isso é errado,
mas a minha própria vida é menos importante que o Cristo. Vou repetir. A minha vida não é preferencial em relação a Cristo. Pensem nisso, porque gostamos de nos apresentar ao mundo como discípulos, mas nem sempre aceitamos plenamente os critérios que o Mestre nos coloca diante de nós para que sejamos, de fato, frutuosamente seus discípulos.